Contos e lendas. Reza a lenda. Dizem que era um homem que tinha tantos filhos que não havia mais ninguém para chamar para ser padrinho. Vai que lhe nasceu mais um menino. O homem então montou em seu cavalo e saiu à procura de um padrinho ou uma madrinha para a criança. Na curva da estrada deu de cara com a morte, mas o homem não ficou com medo e convidou a morte para ser madrinha de seu filho, que acabara de nascer. A morte aceitou. No dia do batizado, depois da cerimônia, a morte chamou o homem num canto e disse: Quero dar um presente para o meu afilhado, e penso que o melhor presente é enriquecer o pai. A partir de hoje, você vai botar anúncio que é médico. Toda vez que for visitar um doente, vai me encontrar. Se eu estiver ao pé da cama, pode receitar até água, que o doente irá ficar bom. Mas se eu estiver na cabeceira da cama, não pegue o doente, porque esse é meu. Esse eu levarei. E assim foi. O homem botou anúncio que era médico e logo enriqueceu. Não errava uma. Chegava na casa do doente, se encontrasse a morte ao pé da cama, dizia: esse eu curo. Mas se encontrasse na cabeceira, ele dizia: podem preparar o caixão. O homem nadava em dinheiro, até que um rei muito poderoso e cruel, com quem não lhe fazia as vontades, chamou o homem. Seu filho, o jovem príncipe, estava muito doente. O homem chegou e viu a morte na cabeceira do príncipe. O homem ficou desesperado, pensando na fúria do rei se o príncipe morresse. Chamou os criados e pediu que virassem a cama, botando a cabeceira no lugar do pé e o pé no lugar da cabeceira. A morte foi embora danada e o príncipe se salvou. Tempos depois, a morte apareceu ao homem e disse: Compadre, vim lhe convidar para jantar comigo. O homem ficou desconfiado e disse que aceitaria o passeio, mas se a morte jurasse que o traria de volta. E a morte jurou. Depois pegou a mão do homem e fez um gesto mágico. Quando o homem deu por si, estava no castelo da morte. Era um lugar grande, mas sombrio e fúnebre. Os dois jantaram e depois a morte mostrou o castelo ao seu compadre. Estavam nessa quando passaram por uma grande sala cheia de velas. Velas de todos os tamanhos, grandes, pequenas, mas já se acabando. Outras pareciam que tinham sido acesas naquele momento. Algumas já iam pela metade. O homem curioso perguntou o que significa aquilo. E a morte respondeu:
Cada vela dessas é a vida de um homem. As que estão grandes e parecem que acabaram de ser acesas é o início da vida. A vela vai se acabando até desmanchar. Então é a morte. O homem ficou curioso e perguntou sobre as velas de seus amigos. E a morte foi mostrando. Esse aqui é fulano e está se acabando. Perguntou de todas as velas, até que perguntou pela sua vela. E a morte mostrou um toquinho de vela, quase se apagando. Mas eu tô morre, não morre? É isso mesmo, compadre. Eu lhe trouxe aqui para já deixá-lo. Mas como você me fez jurar que eu levaria de volta, assim farei. Dizendo isso, a morte fez um gesto mágico e o homem se viu no seu leito, cercado por parentes chorosos. Na cabeceira da cama, lá estava a morte. E o homem pediu: Morte, minha comadre, eu quero que você jure que irá me levar somente depois de eu rezar um Pai Nosso. Você jura? Sim, eu juro. E o homem começou a rezar o Pai Nosso. Só que apenas começou. Pai Nosso que estás no céu. E depois disso se calou. A morte disse: Continue a oração, compadre. Morte, eu disse para você me levar só depois que eu rezasse um Pai Nosso. Mas não disse quanto tempo eu iria levar para rezar todo o Pai Nosso. A morte foi embora furiosa, muito furiosa, esbravejando. O tempo passou, o homem ficou velho. Estava passeando por uma das suas propriedades, onde havia um jardim que ele amava muito. Quando o homem chegou lá, viu os bichos quebrando a cerca e destruindo o jardim. O homem ficou desolado e disse: Quem me dera a morte me levasse para eu não ver uma desgraça dessa. Nem bem terminou de falar. A morte pulou em cima dele e o levou. A gente pode enganar a morte uma vez, 2 vezes, mas na terceira é enganado por ela. Pensem nisso.